dizer para o pastor Vanderlan que eu fui muito edificado com a palavra de ontem e com a palavra de hoje. E com certeza isso foi fundamentos que eu recebi por meio da sua pessoa, sendo usado por Deus, que com certeza eu usarei na minha vida. Palavras muito edificantes. Bom, eu quero dar uma pequena palavra aqui para vocês e gostaria de que você pegasse o seu telefone, colocasse ele no modo avião, guardasse ele no bolso, tá certo? E prestasse atenção aqui nessa leitura dessa palavra, tá? Todo mundo. Eu quero que você compartilhe comigo. Quantos estão felizes de estar nessa chácara aqui? Quantos gostaram do presente da igreja? Que a igreja fez de coração para vocês. Amém? Olha só, nós recebemos muitas palavras aqui acerca de família, muito importante para nós, e que com certeza ficaram gravadas, depois vão subir lá no nosso canal, para você ouvir de novo, e de novo, e de novo. Foram palavras que com certeza, se nós praticarmos, com certeza vai transformar a minha casa, a sua casa. Amém? Eu gostaria de fazer um complemento na palavra, mas eu quero deixar aqui um alerta para nós, tá certo? Um alerta, porque eu creio que nós estamos num tempo que grandes coisas estão para acontecer no meio de nós. Quantos acreditam nisso? Algo grande, algo poderoso, a volta de Jesus, por exemplo, né? Grandes coisas estão para acontecer na minha vida, na sua casa. Por quê? Porque nós cremos num Deus vivo, sim ou não? Nós cremos num Deus vivo, e é isso que nos sustenta, essa fé é que nos sustenta. E eu estou com expectativas em meu coração de que logo, logo nós estaremos vivendo algo novo, algo de Deus, algo poderoso. E isso me fez lembrar de duas passagens na palavra de Deus. Isso é para o marido, isso é para a esposa, isso é para o filho, tá certo? Não importa a sua posição na família, mas é para toda a família. O Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre nossa negligência, tá certo? Nossa negligência, muitas vezes como igreja, ou como praticantes da palavra de Deus. Amém? Quer ver só? Tem meu telefone está aí? Só um minuto. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, 25, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que não contempla ao espelho seu rosto natural. Então, seja pai, seja mãe, seja filho, existe algo que nós temos que fazer. Nós precisamos funcionar. Diga comigo: eu preciso funcionar. Funcionar no corpo de Cristo.
ter responsabilidades com o corpo de Cristo, ter responsabilidades no Senhor. Então olha só, eu quero deixar isso aqui para nós, ó. Em Mateus 26, versículo 39, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus estava cumprindo o propósito dele aqui na terra, amém? Depois ele disse: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, Jesus orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo os discípulos, que com seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Preste atenção, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormes? Ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então você percebe que o Senhor, Ele estava cumprindo a missão dele, estava cumprindo o propósito dele. Algo grande estava para acontecer, algo grande que iria mudar a sua vida, a minha vida, que iria mudar a vida da humanidade. Mas os discípulos de Jesus, naquele momento, eles não estavam entendendo a grandeza do que estava para acontecer. Eles ainda não estavam entendendo a grandeza de quem era Jesus Cristo e o que Ele veio fazer. Por quê? Porque eles estavam dormindo, eles não estavam conectados com a mesma responsabilidade, eles não estavam conectados com a mesma responsabilidade que Jesus estava. Então, nós, famílias, como igreja, nós precisamos estar conectados com o propósito que Deus tem para nós, conectados com a vontade do Senhor na nossa vida. Então não é tempo mais, igreja, não é tempo mais de nós dormirmos, é tempo de despertar, é tempo de levar a sério, é tempo de você colocar prioridades na sua vida, é tempo de você entender que algo grande está por vir, algo grande está para acontecer, e esse algo grande é o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, e você se encontra muitas vezes dormindo, ao invés de você estar em oração. Então Jesus estava orando, Jesus estava falando: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim o cálice, mas se for a sua vontade, que seja feita a sua vontade, que prevaleça a sua vontade. Então ele estava orando por isso. Então muitas vezes o que nós estamos fazendo? Como igreja, as famílias, elas estão dormindo, elas estão distantes do propósito de Deus, da vontade de Deus nas nossas vidas. Então está faltando sim. O pastor Vanderlan falou muito aqui a respeito de oração. Então são famílias que oram, marido que ora,
esposa que ora, marido que acorda de madrugada, que chama a esposa de madrugada, que se envolva nas orações, que orem de verdade, que tenha responsabilidade. Não é mais tempo da igreja estar dormindo, das famílias estarem dormindo. Olha aqui, Pedro, depois daquilo ali, ele negou Jesus porque dormiu, porque não entendeu, porque Jesus foi visitado até por um anjo naquele momento. Pedro perdeu tudo isso por quê? Porque estava dormindo. Então a igreja, ela precisa se levantar, a igreja, ela precisa realmente orar, a igreja, ela precisa realmente se envolver, a igreja precisa realmente tomar uma decisão, a igreja realmente precisa sair da zona de conforto, a igreja precisa colocar o que é prioridade. Então muitas vezes eu estou como um pastor, estou ministrando a palavra para nós, e estou percebendo que muitos de nós não estão entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, não está entendendo absolutamente nada do que está para acontecer. Muitos de nós estão dormindo. Então isso aqui é muito bom, nós vamos sair daqui, vamos almoçar, nós vamos sair daqui, nós vamos ter uma comunhão, vamos ter comunhão, mas nós precisamos entender que existe um plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, um plano de Deus para a igreja Atos, e o que está precisando hoje é que os irmãos se levantem e orem, e não durmam, para que as coisas desatem na nossa vida, para que as coisas destravem na nossa vida. Há um destravar do Senhor que precisa acontecer, mas eu preciso não encostar numa árvore para dormir, eu preciso é perder o sono em oração. Então, são famílias que se levantam para orar. Cutucar o marido, vamos lá orar. Cutucar a esposa, vamos orar. Deus tem algo para nós, Deus tem algo para a gente viver. Não é um sozinho fazendo, os dois tem que fazer junto. Se tem solteiro aqui, então o solteiro se levanta sozinho. Mas se você é casado, se você tem uma esposa, essa seria uma palavra que eu iria dar na igreja, mas eu estou decidindo dar ela aqui agora, aproveitando o ensejo de que estão todos aqui, que tem muita gente aqui. Então Jesus, ele tinha os 12 dele, naquele momento ele não estava podendo contar com ninguém, e você percebe que Jesus cobra dele a oração. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, eu estou precisando. Por quê? Porque a oração move muita coisa, mas precisa haver essa comunhão, precisa haver essa conexão, precisa haver essa determinação, precisa haver essa responsabilidade. As coisas estão para acontecer na sua vida, irmão, estão, mas Deus está falando para você: não é tempo de dormir, é tempo de estar atento. É tempo de estar atento. Jesus está dizendo: eu estou voltando. É tempo da minha igreja estar atenta. É tempo de termos responsabilidades. Vai chegar um momento, irmãos, que eu vou chegar e vou catar 5, 6 que eu estou vendo que estão comprometidos, e nós vamos junto com um propósito. Vai chegar um tempo que eu vou olhar e vou ver quem é que está comprometido, quem é que está me deixando sozinho na oração, ou quem é que está orando comigo. Os que estiverem orando comigo, nós vamos rodar o mundo. Porque é tempo. Então é muito legal a gente ter festa, é muito legal a gente ter comunhão,
mas nós somos a família Atos. Nós precisamos ser uma igreja diferente. Não a igreja do Pedro que dorme, mas o Pedro que é crucificado de cabeça para baixo. Não do Pedro que dorme, mas do Pedro que mergulhou no barco para encontrar Jesus do outro lado. Essa é a igreja. As famílias se levantam em oração, em responsabilidade. Você percebe, olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, cara, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Aí eu estou perguntando para vocês, igreja, nem uma hora nós conseguimos orar por dia? Nem uma hora nas altas madrugadas eu estou orando? A graça não arrancou isso de nós não, meu. Viver na graça não quer dizer que eu não vou mais orar, que eu não vou mais vigiar, não. Então se a gente quiser viver algo grande, meu irmão, você tem algo grande, tem um negócio grande, então está na hora de você parar de dormir. Porque esse negócio ele vai ser levantado por oração, não vai ser levantado por homens não. Não adianta não. Não adianta você tentar se esforçar, porque homem nenhum vai levantar esse negócio. E outra coisa, a sua família precisa entrar em ordem. Sabe o que está faltando? Você não ser como Pedro aqui. Está faltando você se levantar em oração, para colocar em ordem a sua casa, para colocar em ordem a sua família. Você pai, ou você mãe. É isso. Então chega de dormir. Está na hora de se levantar. Está na hora de parar de ficar vendo o mesmo cenário de derrota, o mesmo cenário de desgraça, se acostumar com isso. Não, está na hora de se levantar. Você vai se levantar com a faca para cortar a orelha do soldado? Não, você vai se levantar em oração. Como estão entendendo isso? Dá uma glória a Deus bem forte. Mais forte. Falta isso. Jesus continua do mesmo jeito, olhando para você e está falando lá de cima, dentro de você, e está olhando para você e está perguntando: ei, você não consegue nem orar uma hora? Eu tenho algo poderoso para você viver. Você sabe quem você é. Papai elegeu você antes da fundação do mundo. Você é meu irmão. Você tem noção do que você tem para viver? Aí ele está dizendo assim para você: vocês não conseguem orar nem uma hora comigo? Vocês não conseguem passar lá nem 10 minutos em Mateus 6,6 orando comigo? Sim, então são famílias que entram para o quarto para orar e não para dormir. Esse é o tempo. É tempo das famílias entrarem para o quarto para orar, para que se manifeste o poder de Deus. Não adianta que o poder de Deus não vai se manifestar, meu irmão, enquanto você estiver desse jeito que Pedro está aqui. Depois ele vai passar na porta do templo, vai pegar na mão do paralítico e vai dizer: levanta e anda. Mas aí já é outro Pedro, já é aquele que ora, já é aquele que se levantou, já é aquele que tem um propósito, não aquele que estava morto. Já o almoço está pronto, né? Atos no capítulo 20. Olha só. Eu quero ver domingo lá na igreja. Domingo. Eu não estou preocupado com quantidade, eu estou preocupado com qualidade. Eu sempre trabalhei com qualidade. Tudo que eu fiz na minha vida é com qualidade. Não estou preocupado com quantidade. Eu não estou preocupado se a igreja tem 1000 pessoas ou se ela tem 30 pessoas. Mas eu quero saber se aquelas 30 que estão lá são com qualidade.
Tem qualidade naquelas 30? Tem fome e sede naquelas 30? Então está na hora de comprar um bloquinho com a caneta e começar a anotar as coisas que eu estou falando e que você pode usar na sua vida. Nós somos movidos pela palavra de Deus. Nós vencemos pela palavra de Deus. Nós não vencemos com uma oração mágica na minha cabeça. Nós vencemos em ter conhecimento da palavra de Deus. Como é que eu venço? Tendo conhecimento da palavra de Deus. Repete comigo: eu sou vitorioso quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Aí tem poder. Quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu me distancio de Satanás espiritualmente. E espiritualmente ele se distancia de mim. Por quê? Porque ele não consegue alcançar mais. Por quê? Porque eu passo a ser conhecedor da verdade. Satanás, ele tem medo de quem? Daqueles que conhecem a verdade. Agora, daqueles que estão presos em religiosidade, daqueles que estão presos em ideologias, daqueles que estão presos em filosofias, daqueles que estão presos em legalismo, ele não tem medo, porque eles são limitados. Mas aqueles que são libertos, que conhecem a verdade, que a verdade libertou, é desses que ele tem medo, porque esses são livres. Mas é tempo de parar. É tempo de parar e refletir. Não é tempo de dormir, irmão. Tudo faz um círculo da sua vida assim, ó. Eu faço isso, eu acordo, eu cuido das crianças, eu levo para o colégio, eu faço tal coisa, eu faço tal coisa, tudo, seja jovem ou não. Cadê Deus? Dentro do seu reloginho de tarefas, de coisas que você tem que fazer, os olhos pesados estavam por causa dos afazeres do mundo. Por isso os olhos deles estavam pesados, porque eles estavam pensando em que Jesus era um rei natural, que ia subir o trono como rei natural. Eles estavam com a mente deles voltada à terra, e Jesus estava com a mente dele voltada ao céu. Por isso que os olhos deles estavam pesados. Estavam pesados porque estavam querendo colocar Jesus no trono à força, naturalmente. Por isso que os olhos estavam pesados. Agora, quando eu tenho conhecimento, quando eu sei, quando eu entendo por que ele veio, se eu realmente sei, então eu sei muito bem por que ele estava orando, os meus olhos não estariam pesados, eu estaria junto com ele. Por quê? Porque o fardo dele é leve, é suave, não traz peso. Agora o mundo não. O mundo vai colocar uma carga nas minhas costas que eu não vou aguentar. E essa carga sempre vai ser para eu dormir em um momento em que eu deveria estar na presença de Deus. Eu quero vitória. Quer vitória? Então não seja como Pedro aqui nesse momento. Agora preste atenção nesse outro personagem para a gente terminar. Alguém já pode ver para mim se a comida lá, como é que tá? Eu vou liberar para almoçar e para fazer o negócio das meninas lá, né? Olha só, Atos capítulo 20. Luzimara, presta atenção nisso aqui. Ó, versículo 7. Olha isso aqui, Rosário. Olha a igreja. Ó, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Olha só, olha onde eles estão. Meia-noite, meu irmão, meia-noite. Os caras estavam reunidos meia-noite. Cadê as famílias que estão reunidas meia-noite? Onde é que está?
Tem muita coisa natural, tem sim, mas tem as espirituais. Então não tem tempo ruim. Eu vou estar em vigília, eu vou estar em oração. Por quê? Porque tem algo grande para eu viver, tem um propósito de Deus na minha vida. A igreja, Atos, igreja apostólica, ela tem um propósito, mas está faltando o quê? Está faltando pessoas para não estarem como Pedro naquele momento, mas estarem como Pedro, que mergulhou do barco para encontrar com Jesus. Então assim, quem está aqui hoje, beleza, glória a Deus. Tem gente que nem é da igreja, mas sejam bem-vindos. O que adianta a gente ter montado aquela estrutura no final da T2? O que adianta a gente ter montado aquela estrutura com um dos melhores sons de igreja de Goiânia? Estou errado? Cadê o menino cadê? Também não está. Outra. O que adianta ter uma igreja climatizada lá, Arnaldo? O que adianta a gente ter preparado aquele lugar para o Senhor? O que adianta? Se a igreja não consegue nem ir no domingo lá orar a Deus, fazer comunhão. Então isso aqui é para ficar gravado lá, porque nós temos um grupo de 100 pessoas no WhatsApp, dá 50 pessoas no culto. Por quê? Porque essas pessoas estão dormindo como Pedro, porque não sabem o que está para acontecer, e está para acontecer algo extraordinário, algo poderoso que o Senhor tem para nós. E eu quero dizer uma coisa para vocês: meu coração está queimando, porque Jesus está voltando. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meu irmão: vai ter uma hora que eu vou pegar todas as redes que eu tenho, largar para lá e acabou com esse negócio, e vou seguir o meu propósito. Não sei aonde vai ser a guilhotina que vai me esperar. O reino não é daqui, nós estamos aqui, mas nós precisamos ser fogueiras acesas. Então assim, tudo bem de eu abrir meu coração, sim ou não? O que adianta eu fazer o almoço da comunhão e dar 130 pessoas, e no culto de domingo que vem dá 40? Que finalidade tem eu fazer o almoço da comunhão na igreja? Diga, Flávia. Se não está sendo o reino de Deus. Oi? Você entende isso? Agora preste atenção na leitura. Olha aqui, ó. Você está pronto ao almoço? Capítulo 20, ó. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que estava seguir viagem, e no dia imediato exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. A igreja morta, a igreja que está sentada na janela, a igreja que está rejeitando o discurso,
A igreja que está dizendo que no final dos tempos daria comichão no ouvido, porque não conseguiriam mais ouvir e cumprir a sã doutrina. Essa igreja cai da janela. É uma igreja que está dormindo. Então como que pode uma reunião que o apóstolo Paulo estava fazendo, e uma das pessoas estava na janela e ela está dormindo, e vários de nós estamos dormindo diante de algo poderoso que está para acontecer? Milagres estavam acontecendo naquela reunião. O apóstolo Paulo estava lá com a unção, cumprindo o propósito dele, cumprindo o ministério dele, e de repente tem um menino que estava na janela, tipo, foi vencido pelo sono, estava fazendo pouco caso da palavra de Deus. Eu digo para você, o que adianta a gente ter um baita de um lugar para se reunir, se nós não vamos lá nos reunir? Porque sempre vai ter alguma coisa mais importante para fazer. Então assim, Deus sempre me honrou, porque é o seguinte, eu falava assim, domingo não, mas eu tenho não sei o que, domingo surgiu isso, domingo não, mas tem cabelo para cortar, tem manicure para fazer, não, domingo não, domingo eu vou para casa do Senhor, domingo eu vou lá, hoje não, hoje está todo mundo com um compromisso para não ir domingo na igreja. Então, como eu falei, eu não estou preocupado com a quantidade, eu estou preocupado com a qualidade. Então, da qualidade, se sobrar 20 com qualidade, nós vamos longe. Vamos pegar os 20 com qualidade, vamos reunir nas salas, nas casas, e vamos levar o evangelho de Jesus. Como estão entendendo isso? Então, glória a Deus. As famílias são edificadas sim. Nós precisamos de prosperidade, precisamos sim, porque Jesus nos fez rico, Jesus nos fez próspero, Jesus nos deu saúde, tudo isso é verdade. Mas aonde é que está o nosso comprometimento? Nós estamos como Pedro dormindo no momento que o mundo seria mudado. Ou eu estou como aquele rapaz onde estava tendo uma reunião por volta da meia-noite, onde milagres, o sobrenatural estava acontecendo, e aquele rapaz simplesmente está sentado numa janela e cai. Isso representa a igreja morta, não a igreja viva. A igreja viva é aquela que estava lá dentro, a igreja morta representa ele que caiu. Mas Paulo desceu lá e ressuscitou o rapaz, e a igreja ressuscitou de novo. Então, que hoje nós possamos ser ressuscitados para a responsabilidade de sairmos de vez da janela e entrarmos para dentro da sala para experimentar o sobrenatural de Deus. Olha o que está escrito em Romanos 8:28. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Foram chamados segundo o seu propósito. Tem um propósito. Ei, presta atenção. Eu tenho que sair da janela. Eu tenho que acompanhar o mestre. Porque o que Dantes conheceu também, o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus, o nosso irmão, Jesus ainda está lá
como que se fosse no Getsêmani, orando, intercedendo por nós, e esperando que a gente entre no quarto para orar junto com Ele. Ele está ainda esperando a gente se levantar para estar em oração juntamente com Ele. Por quê? Porque Ele te chamou e te predestinou segundo o seu propósito. Você foi chamado porque tem um propósito. Há um propósito para viver, uma vida nova para viver. Mas antes eu tenho que sair da janela e ir para o meio do salão, me inteirar do conhecimento da palavra. E praticar a palavra, conhecer a palavra, praticar a palavra. Famílias que conhecem a palavra e praticam a palavra, não existirá marido ou mulher depressiva se entrar nesse lugar. Não existirão filhos depressivos se os pais entrarem nesse lugar. Por mais que esteja alto da noite, não importa, acorde 3 da manhã, 3:30, 4 horas, meia-noite, 1 da manhã, Ele está esperando você para orar junto contigo. Para quê? Para que o seu propósito se manifeste. Aí você confunde. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o seu propósito se manifeste. Não é mais nada. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? O que está sendo prioridade na minha vida? Preste atenção que você nunca vai receber o mesmo alimento presencial do que a distância. O alimento presencial é diferente do à distância. Por isso que é importante você fazer comunhão. Por isso que é importante você ter uma igreja. É completamente diferente aqui na internet. Você pode ouvir uma palavra na internet? Sim, pode ouvir uma palavra na internet. Não há problema nenhum com isso. Mas é importante que você tenha uma igreja para que você receba um alimento presencial ali, de dentro, que saiu do pastor naquele momento, porque aquele momento vai ter uma unção naquele lugar. A unção que teve naquele lugar não vai repetir lá na sua casa, não, irmão. Porque foi um momento que Deus preparou aqui, hoje. O ambiente aqui é hoje. Eu posso gravar as ministrações para não perder nada. Mas o ambiente que está acontecendo aqui hoje, essa unção que está acontecendo aqui hoje, é a unção de hoje. Amanhã tem outra unção. É todo o tempo. Por que você não há? Porque eu arrumei um trabalho. Porque eu não posso. Porque isso ou porque aquilo. Tudo bem, então. Aqui não tem um pastor que vai brigar com ninguém. Continue vivendo como queiram viver. Só que eu estou dizendo para você uma coisa: Jesus está voltando. Todos vocês são como aqueles utensílios que estavam no templo, que Nabucodonosor levou de Jerusalém, levou para a Babilônia. Em um determinado momento o rei mandou trazer os utensílios, e quando ele foi trazer o utensílio, Deus se manifestou contra. Por quê? Porque aqueles utensílios, eles devem funcionar na casa de Deus e não no mundo. Então preste atenção numa coisa: aquele cara não está querendo você, e você insiste em ficar andando atrás dele, se rebaixando. Deixa ele ir, porque Deus tem algo melhor para você, minha filha ou meu filho.
mudar de fato a minha vida. Eu vou mudar a minha vida. Eu não quero mais estar dormindo como Pedro dormiu. Eu não quero estar mais como aquele rapaz na janela. Eu quero estar envolvido nas coisas de Deus. E onde tiver uma reunião de meia-noite, eu vou estar lá juntamente com Paulo. Paulo está onde? Onde Paulo estiver, eu vou estar. Porque onde Paulo está tem unção, tem poder de Deus, tem sobrenatural. E é isso que eu quero viver na minha vida. Eu quero viver o propósito do Senhor na minha vida. Eu quero viver o plano de Deus na minha vida. Diga uma coisa comigo assim, ó: plano de Deus é propósito de Deus. Propósito de Deus é plano de Deus. E eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Uma pessoa que não tem propósito é uma pessoa sem vida. Muita conversa. Muita conversa. Fixe o seu pensamento, coloque foco. Hoje está aqui pensando, vou fazer isso, vou escutar a palavra e vou entrar. Amanhã já está fazendo outra coisa completamente diferente. Porque o mundo, você está lutando contra um sistema e uma energia do mundo contrária ao reino de Deus. É você com a sua mente lutando contra um sistema inteiro. Você só vai vencer se você acordar e ir para esse lugar que Jesus está chamando você. Ei, Vanderlan, venha cá. Eu estou aqui no Getsemane, cara. Precisamos interceder, precisamos orar. Jesus está esperando homens e mulheres prontos, não homens e mulheres dormindo para o propósito. Porque eu quero dizer uma coisa para você: não é soberba, é quem eu sou. Aonde eu toco, prospero. Por quê? Porque isso está escrito na palavra de Deus. Mas antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas suas folhas jamais caem, e dá seu fruto na estação certa. E tudo que ele fizer, tudo que ele tocar, prosperará. Então, onde estão as pessoas, os homens e mulheres, que não só ouvem, mas que também praticam? Porque você pode ter vindo aqui hoje e ter ouvido tudo que o pastor Vanderlan falou sobre e não praticar. Você pode ter vindo aqui hoje e ouvido tudo que eu falei, mas não vai praticar, não adianta nada. As palavras foram vazias se você não pratica. Você precisa praticar, você precisa colocar em prática tudo isso que eu estou falando. Experimente começar a fazer. Vou falar da forma que eu falava antes, quando eu era da Assembleia, um voto. Faça um voto, você com Deus, e acorde às 3 da manhã durante 21 dias e ore. E eu quero dizer uma coisa para você: eu duvido que não terá a resposta do céu. Eu não estou dizendo que é uma campanha, eu estou dizendo que é um compromisso. Então diga assim comigo: todo mundo bem forte, eu não sou o Pedro que dorme. Eu sou o Pedro que ama Jesus. Eu não sou o Pedro que arrancou a orelha do soldado. Eu sou o Pedro que ama Jesus. Eu não sou o Pedro que negou Jesus. Eu sou o Pedro que ama Jesus.
Eu já falei isso, eu vou falar de novo. Os meus olhos estão atentos. E uma hora eu vou pegar 15, 20 pessoas que Deus vai fazer um trem na minha vida e vou falar assim para elas: vocês não precisam trabalhar mais, vocês serão mantidas por um ministério. Esse ministério vai manter vocês o resto da vida. O que nós temos que fazer, pastor? Ganhar almas. Essa porta, sim ou não? Quem está precisando de uma mudança radical na vida, Deus vai mudar hoje. Então você se ponha de pé agora. Se ponha de pé. Você tem um Deus. A única coisa que Ele está pedindo para você é fazer assim: não seja o Pedro que dorme, seja o Pedro que me ama. Só isso. Porque o Pedro que ama atrai unção. E o Pedro que dorme está na terra. O Pedro que dorme é terreno. O Pedro que ama vem do céu. O Pedro que dorme vai agir de forma terrena e vai querer arrancar a orelha do soldado e não amar o soldado. Porque Jesus foi lá e restaurou a orelha. O propósito não era arrancar a orelha de Malco, o soldado. O propósito era ser guiado para a cruz. Então Jesus estava pedindo: orem comigo, porque eu preciso ser guiado para a cruz, porque o pecado da humanidade virá sobre mim. Me ajudem em oração. Vocês não vão me livrar da cruz, eu vou para a cruz. Mas orem comigo. E hoje Ele está dizendo: você tem um propósito. Mas é tempo de entrar nesse lugar. E cuidado com o engano. O engano de que está tudo feito na cruz e que você não precisa fazer mais nada. Isso é heresia. Isso é heresia e vai afundar você num lugar de mágoa e depressão. Porque aquele que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão, esse tal não é filho de Deus. Deixa eu puxar pra mim. Hoje o Senhor está procurando aqui pessoas que estão com fome. O Senhor está procurando pessoas aqui que estão com sede. O Senhor está procurando pessoas aqui. Ele sabe muito bem, Ele sabe da nação brasileira. Ele sabe que hoje é um dia de folga para os brasileiros. Mas existe um grupo pequeno de pessoas que resolveu vir aqui hoje, não somente se divertir na chácara, mas também veio aqui porque tem fome e sede, e que quer ter uma transformação de vida. Eu não sei o que você é ou o que você vai ser, mas o que importa é o que Ele é em você. O que Ele é em você é o que você será. Essa unção ela não vai embora não. Fica tranquilo. Eu quero a Andréia dançando, eu quero Flávia dançando, eu quero todas as meninas dançando aqui na frente. Tudo isso nós vamos oferecer ao Senhor. Cânticos e danças. Enquanto isso o Senhor vai estar
fazendo milagres em nosso meio. Pode vir as moças dançar aqui na frente, por favor. Todas, tem espaço para todas aqui hoje. Enquanto o louvor vai sendo ministrado, vocês vão dançando e vão oferecendo esse louvor a Jesus. Estão dizendo assim para Jesus: Jesus, eu não sou o Pedro que dorme, eu sou o Pedro que ama. Teve um momento que Jesus estava do outro lado, depois de ressuscitado. Pedro estava no barco com os outros discípulos, e João viu Jesus lá na terra e disse: ah lá ele. Não, mas não pode ser. João conheceu, Pedro mergulhou. E quando Pedro mergulhou, Pedro foi nadando, porque ele já havia negado. E lá na beira da praia, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E mais uma vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? O mesmo Pedro que dormiu, o mesmo Pedro que arrancou a orelha do soldado, o mesmo Pedro que negou 3 vezes, o mesmo Pedro que correu de Jesus quando ele foi preso. Aquele mesmo Pedro estava transformado naquele momento. Então nós somos a igreja do Pedro que mergulha em águas profundas para ir até o Mestre. Seja eu jovem, seja eu mais idoso, não importa. Pedro era o mais velho, João era o mais novo, mas quem mergulhou foi Pedro. Mas dali tem uma palavra reveladora, porque os mais novos, a geração dos mais novos, vão apontar onde está Jesus para os mais velhos.